Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Excel Weekend 9. Agora vamos falar sobre introdução a funções personalizadas no Power Query. Eu sou Renato Lira, você pode encontrar um pouco mais do que eu falo, no meu blog renatolira.com.br. Então, pensando em processos que envolvam dados, que processos de business intelligence, a gente tem uma estrutura um pouco mais ampla, onde a gente consegue tratar dados de várias origens, inclusive muitas das origens são arquivos Excel. De alguma forma, se essa sigla de letrinhas, ETL, já está entrando no nosso sangue, é feita a extração, a transformação, e o resultado dessa extração e transformação vai para algum software de modelagem, dentre eles o próprio Excel, Power BI e outros, para, nessa modelagem, você preparar os dados para ser apresentado de uma maneira mais apropriada na visualização. Então, o núcleo duro é esse meio. Eu pego o dado externo, faço algumas transformações antes de eu entrar e fazer a modelagem propriamente dita e visualização. A gente tem um escopo um pouco maior para uma distribuição mais correta, com a segurança um pouco mais apropriada, e tudo isso no grau de automatização, como que o dado flui de um item, de uma caixinha dessa para outra, associado à governança. Quando a gente fala das ferramentas de BI da Microsoft, a gente pode pensar no ETL como sendo o próprio Power Query, a modelagem como sendo o DAX, dentro do Power BI, ou o Power Pivot dentro do próprio Excel, ou também o próprio Excel, quando a gente começa a usar nossas fórmulas e abordagens que a gente já está mais acostumado, a gente tende sempre a fazer aquilo a ferramenta de conforto nosso. E o Excel ainda é uma ferramenta de conforto de muita gente. Para daí a gente fazer as análises e municiar o relatório, visualização, gráficos para tomada de decisão. Tá? Então, falando sobre esse miolo, o Power Query, que é comum, praticamente idêntico, tanto no Power BI quanto no Excel, quanto no Excel, a gente tem a possibilidade de fazer algumas operações, que seria 3 principais, tá? Primeiro, conectar a uma base de dados com as devidas credenciais, se é só credencial da Microsoft, se é um login senha ou qualquer outra forma. Você, uma vez conectada nessa fonte onde tem os dados, é como se fosse entrar dentro de uma biblioteca. Você vai buscar a seção, vai navegar até a parte das informações que te interessam. E após isso, a informação nem sempre vem no formato que você precisa. Você precisa fazer algumas transformações, fazer uma limpeza, por exemplo. No setor de petróleo, existem algumas siglas onde o pessoal escreve com hífen, sem hífen, com espaço, com underline, e você usa esse momento para fazer as transformações e uniformizar o dado, deixar ele limpo e com a qualidade boa para ser analisado posteriormente. Você também pode, quase sempre, combina dados de múltiplas fontes, e quer seja colocando um dado de um arquivo embaixo do outro, ou mesmo fazendo lá o famoso PROC-V ou PROC-X, mesclar dados de outras tabelas. E, por fim, você carrega esse dado que foi conectado, transformado, combinado em um local para ele continuar recebendo a modelagem, as regras que o negócio precisa. Então, a gente faz essas etapas, tanto de conexão quanto de transformação, como se fosse uma grande caixa, como se fosse uma grande função, onde você recebe um ou mais input, um ou mais insumo, e você tem o seu output, que é o resultado, por exemplo, lá do NS31, consta em hífen, a gente dá uma padronizada, ou qualquer outra transformação que contém uma lógica de negócio que a gente precise, tá? Eu brinco, que quando a gente manipula dados, é como se a gente estivesse com um Lego, tá? E para montar esse pinguim, a gente tem vários insumos, e os insumos são as peças, que vêm em formatos e quantidades diferentes.
E a execução dessa caixa, desse miolo, seria o passo a passo para a gente transformar os insumos que muitas vezes vêm brutos em algo intermediário, e desses algo intermediários a gente, no final das contas, conseguir montar a peça inteira, tá? Então, voltando, né? Quais são esses insumos que a gente tem no Power Query, né? Manipulando dentro do Excel, para a gente conseguir transformar esse tanto de pecinhas soltas em uma imagem propriamente dita. E os insumos que a gente tem são os arquivos ou os tipos de dados que a gente consegue conectar, tá? Vou botar outra tabelinha que fica um pouco mais fácil de a gente ver. Então, os tipos de dados existentes na linguagem M, que é a linguagem que roda por trás do Power Query, são nulo, lógico, número, data, texto, duração. Porém, para funções personalizadas, a gente tem que começar a pegar esses demais itens que são primitivos, uma data, um texto, um número, e agrupá-los de alguma forma. E a forma de a gente agrupar são esses tipos compostos, como, por exemplo, o tipo lista, o registro, uma própria tabela, que é o que a gente está mais acostumado a pensar e ver a materialização dela, ou mesmo funções que existem no Power Query, tá? Então, o foco dessa conversa nossa vai ser em a gente identificar e manipular, de certa forma, esses itens para que a gente consiga fazer o nosso próprio passo a passo, montar o nosso próprio pecinha de Lego, tá? Então, basicamente, vamos começar aqui a ver e a trabalhar, tá? Com o Power Query. Aqui na guia dados, meu Power Query está em inglês, tá? Mas você pode vir tanto nas queries e conexões, e a gente consegue ver todas as funções que existem previamente. Ou eu posso vir aqui no obter dados e inicializar o próprio Power Query, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas consultas que eu pré-carreguei, mas para guiar e a gente não se esquecer nada do passo a passo aqui que a gente vai ver hoje, tá? Primeiro, toda vez que você abre o Power Query, você abre uma instância de um motor que é capaz de fazer aquilo que a gente falou, conectar o dado externo, fazer as transformações e, no final das contas, carregar esse dado em algum outro local. E tudo começa com uma seção desse motor de cálculo que acaba fazendo todas as transformações. E se você escrever aqui o jogo da velha sections, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar um pouco mais legível. Acho que aumentei demais, né? Você consegue ver que sempre, até todas as implementações, que o Power Query existe em muito lugar, tá? Não só no Power BI, nem no Excel. Existem pelo menos uma dezena de locais ao redor das ferramentas da Microsoft. A gente vê que existe um registro, e dentro desse registro, se eu clicar para navegar, ele me dá todas as consultas que eu consigo ver aqui na minha aba de consultas, tá? Então, sessões é do tipo record, esse sample data é do tipo table, esses aqui arbitrary, né? Tá vazio, não tem nada por enquanto. Então, quando eu vejo aqui, ele não dá o tipo propriamente dito. Então, é como se uma sessão tivesse num primeiro nível acesso a todas as consultas com os nomes, tá? Eu coloquei os nomes das funções, mas poderia ser nomes arbitrários que a gente escolher. Let in, arbitrary function. A gente consegue ver tudo. E, eventualmente, eu posso até continuar e navegando para poder acessar as informações. Como em todas as implementações só existe uma seção, eu posso voltar aqui nas minhas etapas aplicadas e, só antes de mais nada, dar um passo atrás. Se você não vê na sua máquina essa barra de fórmulas, você tem que vir aqui em visualização e algo em cima aqui e habilitar para a gente ver a barra de fórmulas, tá? Ela é de fundamental importância. Sempre quando a gente mexer no Power Query, tá vigiando ela, por mais que a gente vá usar a interface do usuário para fazer as transformações propriamente ditas. Mas o ponto, e esse aqui é um comando que a gente quase não usa, tá?
ponto aqui que eu quero passar é que sempre existe uma seção e nessa seção, no primeiro nível, a gente consegue acessar todos os itens que a gente vê aqui do lado esquerdo. Existe também outra funçãozinha aqui, que é o Shared, que me diz todos os comandos ou instruções que possam ser referências a algo. O que são esse algo? Esse algo é justamente todos os nomes aqui, ó, até o Houston Table Parameter para cima. Exatamente a lista de consultas que a gente consegue ver aqui do lado esquerdo. E também todas as outras funções e conectores, tá? Funções para transformações e conectores e parâmetros também que a gente consegue acessar na linguagem M, tá? E aqui é interessante que eu posso, por exemplo, converter esse registro numa tabela e eu filtro. Eu quero todas as funções que começam com, vamos colocar funções de texto, text. Lembrando que o Power Query é case sensitivo, né? Então, se eu escrevesse tudo minúsculo, tudo maiúsculo ou desse jeito, ele pega diferente, mas eu consigo ver, mesmo sem internet, sem conexão, todas as funções disponíveis. E melhor, ele me dá também a documentação, tá? Se eu clicar aqui nessa função, eu consigo ver a documentação, tá? É uma função que tem um primeiro argumento que é um texto, um segundo argumento que pode ter, que é um número, tá? E um exemplinho, vou pegar o final desse string de texto com os 5 últimos caracteres. Então, a gente consegue ver uma documentação propriamente dita, tá? Então, se eu, inclusive, aqui eu adicionar uma nova etapa, né? Clicando aqui no fdxzinho e colocar aqui o text.start, por exemplo, eu consigo ver a documentação dessa função, tá? E tirar dúvida, a ordem dos parâmetros, às vezes ele acaba requerindo um parâmetro composto. É interessante a gente conhecer esse caminho, tá? E o caminho é através do shared, tá? Que é essa primeira etapa aqui. Então aqui ele vai me dar, além de todos os elementos que eu criei, né, na aba de consultas do lado esquerdo, ele vai me dar todas as funções nativas, né, que já existem, que já foram criadas pelo time da Microsoft que faz o desenvolvimento, e eu acabo usando um conjunto delas para eu fazer a minha etapa que funciona com os meus dados propriamente dito, tá? Então, aqui a gente consulta as ferramentas, né? Eu estou abrindo a caixa de ferramentas disponíveis pelo motor. Beleza? Mas o ponto é que eu baixei na próprio Power BI uma base de dados financeiros que eles têm. E dessa forma eu tenho um dado, tá? Uma informação, onde eu tenho segmento, país, produtos e algumas outras informações financeiras aqui. Mas o ponto que eu queria passar para vocês, que em geral, quando a gente usa alguma função de conexão, a gente vai cair em uma tabela. Uma tabela tem todos os elementos que a gente está acostumado. Eu tenho colunas bem definidas, eu tenho linhas onde itens, ou seja, registros são adicionados e eu consigo, a partir daqui, fazer qualquer tipo de manipulação, tá? E de uma tabela, a gente pode querer extrair, por exemplo, todos os valores debaixo de uma coluna específica ou um registro, né, de uma linha particular. Cliquei aqui na segunda linha, por exemplo, e eu consigo ver para cada coluna o valor dessa respectiva linha ou de qualquer outra com a visão já composta, né? Então, basicamente, uma tabela, a depender da ótica que você queira ver, ela pode ser um conjunto de colunas agrupados ou um conjunto de registros empilhados, tá? E a gente consegue, a partir da tabela, extrair essas informações sempre que for necessário. Então, vindo aqui para o próximo, né? Eu primeiro criei uma referência, né? Eu criei essa lista pegando a tabela que eu preciso, clicando no botão direito e pegando a referência. E uma vez feita essa referência, eu posso, por exemplo, pegar
todos os países que existem aqui nessa base. Então, botão direito, eu posso fazer aqui um drill down, não sei qual é a tradução em português, mas é uma das duas últimas opções que a gente tem. E dessa forma, ele pegou o item aqui, antes dessa etapa, deixa eu voltar aqui, ele era uma tabelinha, e agora, depois de eu fazer um drill down, ele mudou e passou a ser uma lista. Porém, ele tem uma lista que respeita as posições da tabela anterior que eu tinha. Eu posso, inclusive, clicando com o botão direito aqui, por exemplo, remover as duplicadas, né? E ele automaticamente adiciona uma etapa aplicada com a função list.dist em cima da etapa anterior. Então, a gente consegue ver e manipular as informações para seguir o passo a passo, para seguir lá o manualzinho de como que a gente vai construindo a partir de pecinhas pequenas um pinguim propriamente dito, tá? E eu consigo também, tá? Além de acessar informações debaixo de uma coluna, eu consigo pegar informações de uma linha específica, tá? Sendo que aqui, infelizmente, a gente não tem a interface do usuário para nos ajudar. A gente tem, deixa eu só um negócio aqui, a gente tem que usar um pouquinho a fórmula, né, barra de fórmulas. Então, minha primeira etapa, minha fonte, eu sempre aponto para um item externo, vou clicar no F de X para eu clicar, aparecer uma nova etapa, e aqui eu vou navegar para o meu primeiro item. E a navegação é base 0, tá? Então, o meu primeiro item é o item 0. Se eu ver aqui, Alemanha, carreira. E se eu pegar o meu terceiro item, terceiro aqui vai ser 2, né? Sempre subtrai 1. A gente vê aqui as informações Canadá passeio. Voltando aqui na etapa, consigo ver que é Canadá passeio. Ou seja, eu consigo, a partir de um elemento de tabela, extrair um registro entre chaves. E só dar um passo atrás também, na lista, eu acabei não dando o devido foco, antes de eu remover a duplicata, ele, a partir da minha fonte, que é uma tabela, entre colchetes, ele acabou fazendo a navegação. Para quem já mexeu com Power Pivot ou Power BI, a referência da linhagem, que é sempre o caminho completo de nome da tabela, nome da coluna, ele me dá todos os valores dessa coluna. Já o registro, que existe aqui só no Power BI, só no Power Query, a gente navega através dessas chaves, tá? E eu posso fazer uma navegação mais composta. Eu posso querer e o valor aqui da sexta linha da coluna produto. Então eu posso continuar com a minha referência aqui, uma tabela, pegar a minha sexta linha, 6 menos 1, 5, tá? E depois eu pegar a minha coluna de product. Dessa forma, eu vou pegar exatamente essa informação VTT. Você pode ver que essa consulta passou a ser ABC, tá? E a ordem aqui não importa, tá? Eu primeiro selecionei o registro e depois do registro eu peguei o valor da coluna, mas eu posso também primeiro escolher a coluna e em cima dos valores dessa coluna pegar o quinto elemento. A ordem propriamente não importa aqui, tá? Então, a partir do elemento primitivo, que é sempre uma tabela, eu consigo fazer uma referência para a tabela entre colchetes, nome da coluna, e pegar os valores dessa coluna, ou entre chaves, numerar, que era a primeira linha, que era a 10ª linha, que era a 1000ª linha, também para pegar o registro, ou se eu quiser ser mais específico, pegar uma informação de uma coluna e de uma linha, eu consigo fazer a minha navegação. Beleza, pessoal? Então, voltando um pouquinho aqui para os slides, né? A gente continua com mais um pouquinho de teoria. Nem toda função existe, como eu falei. A gente consegue usar o jogo da velha shared para a gente ver todas as funções pré-existentes, mas a gente precisa fazer o nosso caminho. E o caminho mais natural para a gente encontrar arquivos que a gente vai querer consolidar, por exemplo, é acessar uma pasta. Pode ser uma pasta local, da sua máquina, da rede, ou a pasta em um driver como um SharePoint ou OneDrive. E uma vez acessado esse caminho, a gente vai ver todos os arquivos que existem dentro dessa pasta e, eventualmente,
até nas subpastas em relação a essa pasta raiz. E a gente provavelmente não vai querer todos, a gente sempre aplica um filtro, né, nessas subpastas, nos nomes dos arquivos, nos metadados, para pegar apenas aqueles arquivos que sejam CSV ou de um outro formato específico. E desse jeito eu consigo, mantendo essas informações do nome do arquivo ou do nome da pasta, caso necessário, a gente sobra com uma lista resumida. E essa lista resumida possui vários arquivos, ou vários binários, vários arquivos executáveis. E esses arquivos, a gente tem que assumir que eles são, de certa forma, consistentes entre si, tem mais ou menos a mesma estrutura e apenas com os dados variados, né, a depender do período em questão. Pode ser informação mensal, pode ser informação separado por vendedor ou cliente propriamente dito, tá? E com base nessa lista de arquivos, o que a gente pega? A gente pega um arquivo em exemplo e visualizando os dados desse um arquivo, a gente faz as nossas etapas particulares para esse tipo de dado, tá? E na prática, em geral, quando a gente está fazendo vários passos no Power Query, a gente indiretamente está fazendo uma função. Mas nessa função, eu tenho que fazer e usar essa mesma função para cada um dos demais arquivos, tá? Então, eu vou pegar um arquivo, aplicar uma função, transformar isso em uma tabela e assim sucessivamente, para no final das contas a gente pegar todas essas tabelinhas com a fração, com a informação que veio de cada um dos arquivos anteriores e consolidar em uma mesma tabela, tá? E só quem já está um pouquinho mais avançado no Power Query, essa etapa de seleção e filtro dos arquivos, ela é sim dobrável, tá? Então dá sim para a gente fazer atualização incremental em arquivos. Só não é tão direto, mas é possível. Porém, a partir do momento em que você abrir o arquivo, daí em diante nada é dobrável e muito provavelmente a gente possa ter uma degradação na performance, tá? Porém, a gente continua sendo capaz de fazer e construir essas informações de maneira mais apropriada. Porém, nem sempre a informação eu vou conseguir em um único nível fazer todas as transformações. Eu posso ter que fazer múltiplas intervenções. Por exemplo, imagina que o arquivo é um ficheiro. Um arquivo Excel, de certa forma, tem vários objetos, várias abas e várias planilhas, né? E dentro de uma mesma planilha eu posso ter vários subgrupos de dados e informações. Então, é como se eu tivesse uma primeira funçãozinha, uma f de x, onde eu acesso esse arquivo e consigo extrair as cartas, né? Propriamente dito. E uma segunda função que eu abro cada carta e seleciono as informações que me interessam. Então, e, assim, a depender da sua necessidade, isso pode ser suficiente. Mas a depender da sua necessidade, dentro de cada carta eu posso ter várias páginas. Eu tenho que fazer uma pré-filtragem ou uma combinação diferente entre essas páginas que existem na mesma carta. E dessa forma a gente ter três funções, né? Que eu vou ter o f de x, o f' de x e o f duas linhas de x. Ou seja, três conjuntos de funções, uma com passos específicos para cada nível, no nível do ficheiro, do nível da carta, do nível da página, para daí sim eu ter uma tabela com informações estruturadas e essa tabela com informações estruturadas a gente ser capaz de consolidar e colocar no nosso processo. Lembra lá do Lego, um simples pinguim que teve várias subcomponentes, várias subpartes. Na nossa realidade, isso pode ocorrer também, tá? Então, o que motiva da gente criar uma função? Só voltando, algumas dessas funções você poderia até criar naturalmente com as etapas aplicadas. O que motiva a gente é a gente reutilizar a mesma lógica em múltiplos locais. Quem nunca começou a mexer o Power Query, fez alguns passos em uma consulta, foi para uma outra, teve a necessidade de replicar exatamente os mesmos passos, tá? Então, se você sentir essa necessidade, pare, dê um passo atrás e com certeza vale a pena a gente mergulhar um pouco mais e construir uma função para em um único local a gente ter a lógica.
que qual que é a beleza? Se você necessitar fazer manutenção ou correção ou até uma melhoria nessa função, você vai fazer isso em um único local e não em múltiplos. Porque quando tem múltiplos, com certeza você acaba se esquecendo de algum e acaba sofrendo a qualidade do seu trabalho, tá? E um outro ponto muito importante que funções ajudam, tá? De novo, a performance de edição das informações do Power Query nem sempre é boa, às vezes até é sofrível, tá? Porém, a execução ele roda rápido, mas para a gente fazer a alteração, colocar uma etapinha a mais, com um passinho que a gente faltou, ele acaba demorando muito. E se a gente quebrar a nossa lógica em funções, ao invés de eu trabalhar com todos os meus dados, com eventualmente dezenas ou centenas de arquivos, você pode pegar uma fração de dados representativa e usar ele como uma amostra de trabalho. Isso acaba otimizando também a nossa percepção, tá? Então facilita e agiliza o trabalho. É um pouquinho mais de trabalho que você eventualmente tem que fazer mais função do que o necessário, porém tem essa vantagem de ser um processo mais direto, mais fluido. Então, essas funções, elas naturalmente existem dentro de algumas funções que a gente usa com recorrência no Power Query, como adicionar uma coluna, ou transformar as colunas, ou mesmo agrupar, tá? Então vamos começar a entrar nesse mundo de funções aqui junto com vocês, tá? Então, só um ponto atrás, né? Eu posso conseguir criar listas, tá, arbitrárias. Lembrando aqui da outra demonstração que a gente fez, eu posso, entre chaves, né? Eu posso colocar um valor 1, 2, 3. Eu posso criar valores de 1 a 30, por exemplo. A gente consegue criar isso. Eu posso misturar valores, por exemplo, 1, 5, ABC, tá? Faltou a vírgula aqui do 5, entre o 5 e o ABC. A gente consegue criar listas com valores arbitrários, inclusive colocando aqui, apontando para outra lista lá que a gente escreveu, seria esse componente aqui da aba. A gente pode criar uma lista arbitrária, tá? Assim como eu também posso criar um registro arbitrário. E o registro ele é criado aqui entre chaves, tá? Colchetes, perdão. E o padrão é o nome igual a valor. Tá? Então, aqui eu criei um registro arbitrário. Faltou o igual. Perdão. Abre colchetes. Nome igual a valor. E quando eu escrevo aqui, eu crio um registro arbitrário, onde eu pego e eu posso criar vários outros itens, tá? Texto igual a número. Acabou faltando o T aqui, vamos colocar. Então, eu consigo criar registros arbitrários, sempre entre colchetes aqui. Eu também consigo criar uma tabela arbitrária, tá? Que é o jogo da velha table. Eu consigo definir, a minha tabela vai ter 1, 2 colunas com o type table. E eu crio um registro com os nomes, por exemplo, nome igual a text, idade igual a number. E depois de definir as colunas que eu quero, eu consigo criar as informações. Por exemplo, o nome Excel Weekend e o valor igual a 9. Está faltando um jogo de chaves aqui. Chaves dentro de chaves. Faltou igual. E faltou fechar essa segunda chave aqui, tá? Então, consigo passar informações. Por exemplo, uma segunda lista aqui. Excel Weekend. Vamos pegar o próximo, né? Que seria a próxima edição. Que seria 10. Então, eu consigo criar a partir dessas peças primitivas, né? Aqui eu criei um registro associado ao tipo para eu definir. Essa minha tabela vão ter 2 colunas. E aqui eu criei uma lista de listas e cada lista intermediária, né? Ele acaba sendo uma linha
com informações. A gente consegue criar, inclusive na UI, algumas tabelinhas pequenas de parâmetro dessa forma, tá? Beleza, então finalizou aqui os itens primitivos. Agora vamos para a gente criar, né? Visualizar as funções propriamente ditas, né? A gente consegue adicionar uma função personalizada. Ele vai me criar essa função nativa, table.addColumns, em cima da etapa anterior, que é a tabela. Ele adicionou essa coluna customizada, né, personalizada, e toda vez que a gente vê um it na fórmula aqui do Power Query, você pode ter certeza que ele está fazendo uma função interna. O que é que esse it ele acaba fazendo? Ele vai me dar a informação que, para cada linha dessa minha tabela base, ele vai construir uma expressão. Porém, cada linha ela possui informações diferentes. Aqui é de dezembro de 2014, a próxima é de junho de 2014 e assim sucessivamente. Então, todas as vezes que vocês verem um it, vocês coloquem o underline, tá? Underscore, não sei como é que vocês chamam, tá? Quando você coloca o underline, a gente vê que esse argumento da função table.addColumns, ele requer uma função e o parâmetro, o input, é um registro. E registro esse que possui as informações da linha em questão, tá? Então, toda vez que você vê um it, estiver curioso, não sabe qual que é o tipo do insumo recebido, coloque o underline e dessa forma a gente consegue... Desculpa, estou me recuperando de uma gripe agora. Que a gente consegue ver as informações que a gente tem disponível. E como esse underline é como se fosse uma tabela, eu posso navegar nesse registro e, por exemplo, pegar aqui o country, pegar o país propriamente dito. E ao fazer isso, a gente vê que ele pega exatamente a mesma informação, tá? Eu posso colocar como o underline ele é nativo da linguagem, ele é, em geral, omitido. Então, quando a gente coloca it, qualquer coluna entre colchetes, ele tem implícito esse underline, mas ele acaba funcionando propriamente dito, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o new country com o year, por exemplo, tá? Fazer alguma transformação arbitrária. Ou colocar aqui um espaço e depois concatenar com year e construindo a minha lógica propriamente dito, tá? Então, toda vez que você vê um it criado por uma função, né, da interface do usuário, saiba que isso é uma subfunção e a gente tem vários itens que a gente consegue acessar. E para table.addColumns, o it ele acessa o registro, ou seja, todas as informações da linha anterior. A gente também tem, por exemplo, eu cliquei aqui no botão direito, transformar, botar todas em maiúscula, uma outra função que é Table Transform Columns. Se você ver a estrutura dela, ela usa uma lista, né? Ou seja, a partir dessa tabela, eu tenho uma lista de listas e cada lista interna, ele é capaz de dar essa trinca, né? A coluna segmento, faça essa operação text.upper e no final das contas, após a transformação, ele vai ser do tipo texto. A gente não vê, isso é mais uma simplificação da linguagem, mas tem it implícito, tá? Então, se eu escrever aqui o it e o argumento da text.upper, que é o texto, colocar o meu underline, né? Eu tenho exatamente o mesmo efeito, tá? Então, aqui ele não tinha um it nativo, ele estava escondido, mas só escreveu dessa forma porque a função requer um único argumento. Se a função requeresse mais de um argumento, ele colocaria outras informações. E a gente pode ver, toda vez que tiver um it, por mais que seja escondido, feito esse, a gente pode colocar aqui o nosso underline e ver a informação. Então, nessa função table.transformColumns, o argumento é o próprio escalar original embaixo dessa coluna, tá? E eu vou fazer uma transformação naquele caso, text.upper, né? Colocar todas em maiúsculas. E dessa forma, eu consigo transformar
uma coluna com base numa lógica autocontida. Beleza? E um terceiro grupo bastante recorrente que usa muito as informações do it seria o table.group, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu posso, por exemplo, vir aqui no meu, na minha coluna de país, clicar no botão direito, Group By, agrupar por, em português, e ao agrupar por, eu consigo vir aqui, por exemplo, no meu avançado, ele vai pegar a linha, vamos pegar aqui, por exemplo, o mínimo de unidades, o máximo de unidades. E aqui seria min e max. Tá? O que é que ele vai fazer? Com base nas group by columns, ou seja, as colunas que eu vou querer agrupar, ele vai remover todas as duplicadas e com base nas informações que sobraram já pré-agrupadas dessas tabelas, ele vai fazer as operações. Então, nesse caso, tem 140 itens para cada país, onde tem o valor de unidades mínimo e máximo. Ou eu posso voltar aqui na catraquinha aqui, adicionar uma agregação que seria todas as linhas, tá? Que eu gosto de chamar aqui de tudo. E ao fazer isso, o que é que a gente tem? A gente tem o argumento, né? Que a gente vê do próprio da própria linha. Nesse caso, só vão ter informações da Alemanha. Se eu vier aqui para a tabela da linha 2, só vão ter informações desse grupo, né? Que a gente colocou. Ele fica um pouco verboso, tá? Porque ele acaba definindo aqui o tipo da tabela e todos os nomes, mas essa informação é importante para a gente não ter que ficar reescrevendo ou resetando os tipos, mas eu posso ocultar aqui, tá? E a gente consegue ver que ele tem lá o nosso it underline. E nesse caso do table.group, o underline é uma tabela. E nessa tabela eu consigo fazer todos os artifícios de navegação que a gente fez, que seria o chaves ou que seria o colchetes, né, nome da coluna. Tá? Navegar para o registro, navegar pela informação. E, em geral, as lógicas mais complexas que a gente tem, a gente quer primeiro isolar para garantir que só tem um determinado tipo e em feito esse determinado tipo, a gente consegue ter uma lógica mais estruturada e aplicar, por exemplo, um código reutilizável, por exemplo, uma função. Então, só para dar um gostinho maior para a gente, tá? E a gente começar a fazer nossas próprias funções, a gente tem aqui essa etapa aqui. Deixa eu criar outra, por exemplo, uma outra função aqui. Deixa eu filtrar. Deixa eu tirar esses dois aqui, tá? Toda etapa aplicada, quando a gente vem aqui em exibição, editor avançado, toda query, ele tem várias etapas aplicadas aqui do lado, essas três, ele é transformado numa expressão iniciada por let e acabada em in, tá? E ela é exatamente a mesma coisa do que eu fazer isso aqui. Isso aqui eu estou determinando um registro e desse registro eu estou pegando a informação, no caso a última, cuja transformação é filtered rows. Tá? Então, o let in, se você ver, nada mudou no meu output. O que mudou foi a capacidade da interface identificar esses espaços. Tá? Mas o let in nada mais é do que um registro. E depois do in, ele pega exatamente a informação do registro que a gente quis ver propriamente dita. Tá? Então, deixa eu desfazer aqui. In let. É assim que as consultas elas são definidas e internamente o motor faz com a gente, tá? Então, claro, a gente prefere usar a interface, né, para fazer essas etapas aplicadas, porém é importante a gente saber isso. Por quê? Porque eu consigo criar uma função arbitrária, e aqui eu já vou abrir o editor avançado, e ao abrir essa função arbitrária, eu posso colocar, por exemplo,
o meu x vezes 2. Mas eu tenho que definir qual que é o meu parâmetro, de onde que vem essa informação x, tá? Essa informação x, ela vai ser declarada sempre, todos os argumentos que a gente quiser, entre parênteses, um igual ou maior, e depois a gente coloca qualquer expressão, poderia ser uma expressão única, tá? Não necessariamente eu precisaria ter esse let source, tá? Eu posso copiar aqui, colocar aqui um x vezes 2, tá? Ele vai funcionar propriamente dito. E dessa forma, eu acabei de criar uma função, tá? Que toda vez que eu pegar um valor, vou colocar aqui meia dúzia e clicar no invoke, né? Ele vai chamar essa função, ó, que é o nome da função propriamente dita, apareceu f de x, e com essa função ele é capaz de transformar o meu insumo que eu dei, nesse caso um insumo muito simples, em um output, que é o output desejado, tá? E você viu que ele até criou uma outra etapa aqui, que chama a etapa da função arbitrária. E, porém, eu posso definir essa função, tá? Então, ou aqui na página inicial, editor avançado, eu posso definir um it também, tá? Então, it, isso, vezes 3, por exemplo. E ao sair daqui, eu tenho uma função que, quando eu pegar aqui o meia dúzia e invocar ela, ele vai fazer a operação, tá? Então, o que define uma função é basicamente esse início, né? Então, deixa eu voltar aqui para minha função arbitrária, para o editor avançado. It, o parâmetro, se ele for único, eu posso usar, mas se eu precisar de mais de um parâmetro, eu tenho que voltar para minha interface nativa, por exemplo, um x, y igual maior, e eu tenho minha expressão que, por exemplo, é x vezes y, e aqui sensitivo, né? Se eu botar minúsculo, tem que continuar sendo minúsculo, e coloco aqui propriamente dito, tá? Então, se eu colocar aqui o meu x como 10, o meu y como 5, e chamar essa função, eu vou ter aqui o 10 vezes 5 vezes o 3 propriamente dito, tá? Então, a gente consegue criar funções arbitrárias e a gente consegue utilizar essas funções ou através daqui ou através do código, né? Diretamente, invocando os nossos argumentos. E só lembrando, o que é que a gente pode, né, fazer, né? Sempre tem uma seção, a gente tem todas as consultas lá que fica no painel do lado esquerdo, a gente tem todos os passos, né, que na verdade são um registro, mas a gente pode chamar de variáveis, que seriam as etapas aplicadas, e dentro dessas etapas aplicadas eu posso chamar funções, como por exemplo a table.group, e ter outras subfunções propriamente dito. E a beleza é que eu consigo acessar todas as informações anteriores, tá? Então, se eu tiver uma etapa, eu consigo referenciar uma outra etapa dentro da mesma consulta. Ou eu consigo referenciar uma outra consulta junto dessa própria informação, tá? Então, dessa forma, a gente, infelizmente, tá, a gente não pode mudar de seção, até porque a gente sempre vai ter uma seção única, mas eventualmente eles devem ligar essa possibilidade para a gente ganhar ainda mais poder propriamente dito, tá? E, por outro lado, se eu tiver um iterador no table.group, eu consigo acesso externo a outras etapas irmãs, eu consigo acesso a outras queries também para fazer aquela lógica um pouquinho mais complexa, tá? Então, só para recapitular e finalizar, a gente já está perto aqui do tempo, né? A gente sempre vai ter uma lista de arquivos, ou seja, com os insumos que a gente precisa. A gente sempre vai pegar um arquivo de exemplo, tá? Ou nesse caso, tá um binário, né? Um arquivo, mas poderia ser qualquer elemento de exemplo, tá? Um registro, uma lista, ou mesmo uma tabela. E a partir dessa amostra, vendo os dados, a gente vai criar novas etapas para a gente conseguir aplicar a nossa lógica. Então, eu sempre tenho que ter uma amostra, eu sempre tenho que ter minha consulta de exemplo. E essa amostra é altamente recomendável que seja algo
separado, tá? Onde você copiou e colou, não seja plugado diretamente na fonte, justamente por questões de performance. Mas a partir dessa consulta de exemplo, a gente vai criar a função propriamente dito. E a criação da função é justamente, a gente precisa de parâmetros, tá? Então, com os parâmetros, nesse caso apenas um x, eu aplico a minha lógica para eu transformar esse f de x em y, em um outro valor com a lógica desejada. Então a gente tem, por um lado, aqui o amarelo, onde a gente vai vendo informações, criar essa receita de bolo, e por outro lado, o lado mais escuro aqui, a gente tem o que implementa o componente reutilizável, propriamente dito. E não vai ser um fósforo desse, né? Um fósforo, qual que é a parte ruim? Uma vez que eu risquei, ele não é capaz de acender novamente. Ele não é reutilizável. Então, qual que é o fluxo, né, que o próprio Power BI, o próprio Power Query, ele faz automaticamente para a gente, em especial quando a gente lista arquivos de um binário? O fluxo eu tenho uma amostra, essa amostra ela alimenta um parâmetro, esse parâmetro é referenciado por uma consulta de exemplo, e essa consulta de exemplo alimenta uma função. E essa função, sim, ela é utilizada nas demais consultas para poder a gente aplicar a nossa lógica com a nossa função personalizada, com a nossa lógica em particular, tá? E eu gosto de usar essa representação, tá? Ele vai criar algumas pastas para você que a gente tem a amostra, a gente tem o parâmetro, a gente tem o exemplo da função, o exemplo da consulta propriamente dito, para no final das contas a gente alimentar o f de x. E é esse f de x, esse item 4, que vai ser chamado lá pela função que vai consolidar todos os arquivos em um ou em múltiplas outras consultas propriamente dito, tá? Então, só colapsando, o que é que a gente precisa uma vez criada? Eu preciso sempre dar manutenção através do exemplo, que ela vai ser espelhada na função, e a função vai ser chamada aqui no item consolidado. Realmente, para quem está começando a aprender, é um pouco complexo, tá? Mas usar e criar funções desse jeito depois facilita a manutenção, você acessar e você editar, tá? Mas se você não gostou dessa lógica, não tem problema, você pode sempre ir no editor avançado e declarar lá, entre colchetes, todos os parâmetros, né, todas as variáveis de entrada e escrever diretamente lá. O problema é quando você tem que ligar a função e desligar. Gera um pouquinho de overhead, tá? Então, enfim, eu brinco que é o jeito raiz ou o jeito Nutella. Esse aqui seria o jeito Nutella. É mais complexo no primeiro momento, mas no médio prazo você tem mais vantagens. E a gente larga o fósforo, né? Não preciso mais fazer as etapas especificamente. Eu crio o meu isqueiro, né? E eu consigo reutilizar essa mesma função, essa mesma lógica em múltiplos outros locais. Beleza? Então, a gente acaba tendo os dados consolidados, tá? Eu vou pular a parte da demonstração, porque infelizmente não tenho mais tempo, tá? Porém, é bom sempre recapitular o caminho que a gente tem. É um caminho bem recorrente. A gente acessa uma fonte, filtra para selecionar as informações e tem o nosso f de x para transformar um binário em uma tabela que possa ser posteriormente empilhada, né, uma debaixo da outra. Ou, por outro lado, nesse meu ficheiro eu posso pegar cartas e eu tenho que dentro do Excel, né, o que é que seriam essas cartas que a gente pode selecionar? São planilhas ou objetos nomeados como tabelas ou mesmo variáveis, tá? A gente consegue acessar isso. E uma vez acessado, por exemplo, numa planilha, a gente pode ter a necessidade, né, de criar um nível de função para a gente abrir essas cartas propriamente dito, tá? E essas cartas podem ter outras informações, ou seja, eu posso navegar dentro da tabela ou mesmo dentro de uma planilha, né? Separar em páginas e aplicar alguma lógica mais complexa, tá? Então, dessa forma, né, a gente pode ter todo esse sequenciamento, onde para um arquivo,
Eu posso selecionar múltiplas cartas e para cada carta eu posso selecionar múltiplas páginas e para cada página, aí sim, eu sou capaz de pegar aquela fração de informação que a gente precisa, tá? Então a gente precisa aqui, a gente é obrigado a ter o uso dessas funções e como em geral os insumos são particulares, né? A gente tem que criar a nossa função personalizada, tá? Então, queria agradecer a presença de vocês, tá? Vou ler a agenda do evento, tá fenomenal. Eu vou ficar assistindo também, tá? E obrigado aí mais uma vez pelo convite.